A grande verdade é que falta de ânimo não tem a ver com falta de alegria, por exemplo. Tem pessoas que são alegres, mas em algum momento elas sem perceber, é muito sutil, a gente vai abrindo algumas portas, a gente vai ativando alguns gatilhos, a gente vai dando algumas brechas, a gente vai deixando de enxergar as coisas como deveria enxergar, e quando a gente vai ver, a gente está completamente abatido, desanimado, cansado. Se não foi fácil para o próprio Deus encarnado, não vai ser fácil para você. Mas eu tenho uma palavra, o próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não diz: eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Não, ele está dizendo: eu venci o mundo, ponto. Ou seja, já está pronto, já foi vencido, já tá bem resolvido. Porque o ânimo tem tudo a ver com a nossa mente. Tudo que entra na sua mente, entra na sua vida. É por isso que é tão importante a gente blindar os nossos pensamentos, levar todos eles cativos a Cristo. Porque pensamentos que a gente permite ter acabam se tornando atitudes que, sem perceber, a gente começa a ter. E é natural, irmão. Pensamentos que entram na sua mente, entram na sua vida. E me chama a atenção o fato de que todo homem que está em crise financeira, ele já consegue se imaginar falido. Ele consegue imaginar como é que vai ser, como é que eu vou dispensar os funcionários, como é que eu vou vender a empresa, como é que eu vou... Todo casal em crise consegue se imaginar divorciado. Eu vou mudar para casa dos meus pais, eu vou alugar um outro apartamento, como é que a gente vai fazer com os bens, eu vou sair de casa no final do mês. Toda pessoa que está em crise, depressiva, consegue se imaginar tomando uma atitude que talvez quando estava bem nunca se imaginou fazendo. Eu vou desistir, eu vou parar, eu vou tirar minha própria vida. O que acontece, irmão, é que quando a gente começa a achar natural ter esses pensamentos, eles nos assustavam no início, depois de um tempo já começam a não nos assustar mais. A gente vai domesticando os nossos gigantes. Não domestique os seus gigantes. Não é normal desejar parar. Não é normal parar de crer em milagre. Não é normal se abater. Não é normal se entregar. Não é uma opção parar aquilo que Deus começou. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Não é normal. Eu não posso impedir que os corvos sobrevoem a minha plantação, mas eu posso impedir que eles pousem sobre ela. E a gente não tem ingerência sobre isso, irmão. Eu não consigo controlar o universo, mas eu consigo controlar aquilo que entra na minha mente. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Se você se sente como uma vítima, você vai se tornar uma. Se você se sente como uma vítima, você já se tornou uma. Você deve conhecer alguém que coloca a culpa em todo mundo. O problema do sistema, o problema da economia, o problema do presidente, o problema da vacina, o problema do comércio, o problema dos meus líderes, o problema da minha esposa. Não, irmão, o problema não é de ninguém, o problema é seu. Você precisa resolver, você precisa se resolver. Quando a gente começa a se sentir como uma vítima, a gente se torna uma. Meninos reclamam do que não conseguem fazer, homens fazem o que precisa ser feito. Não tem mais a ver com o pai que você teve, tem a ver com o pai que os seus filhos vão ter. Não tem mais a ver com o tipo de líder que você teve, irmão, tem a ver com o tipo de líder que o teu liderado vai ter. A gente tem que parar de ficar reclamando do que a vida nos trouxe, e a gente tem que começar a governar sobre as tempestades e definir o que vai ser daqui em diante. Muita gente quebrou e se reconstruiu, então recomece hoje. Recomece, irmão. Recomeça, reconstrói. Deixa Deus renovar você. Se você não controla o que você pensa, você nunca vai controlar o que você faz. Nós precisamos declarar, ouvir, ler, meditar, escrever, expressar em todo tempo, todo dia, aquilo que nós cremos. Porque nós somos atacados todos os dias, nós somos desafiados todos os dias, nós somos bombardeados por notícias ruins todos os dias, mas nós não estamos nos enchendo todos os dias. Então é como um copo que a todo tempo é esvaziado, mas nunca se enche. E a gente está assustado porque está desanimado. Nós estamos desanimados porque a mídia está o tempo inteiro dizendo pra gente, de forma implícita, que não vai dar certo. Mas a palavra está o tempo inteiro compartilhando com a gente aquilo que Deus já preparou a nosso respeito. Às vezes a gente faz dos nossos jornais o nosso devocional. Não faça das suas crises o seu devocional. Como você começa a tua manhã? Irmão, começa com o que Deus diz a teu respeito, não com o que as contas em cima do balcão falam para você. A gente tem que começar a nossa semana
Deus, eu sei que o Senhor tem coisas preparadas para mim que eu ainda não acessei, eu ainda não entendi, mas o meu coração se alegra na certeza de que mesmo que nada faça sentido hoje, tudo vai fazer sentido amanhã. O meu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, eu não entendo, mas eu abri mão do direito de entender. Se nós quisermos experimentar a paz que excede o entendimento, a gente vai precisar abrir mão do direito de entender. Crise é o momento que você percebe que você não é um super-humano. Tem gente que enquanto está ganhando dinheiro acha que é fácil. Diz assim, é tudo mérito meu. O outro não tem porque não faz as coisas que eu faço. Se quiser ser rico, é só fazer o que eu fazia. É fácil. Olha só, tô ganhando dinheiro. O dia que perde, passa um tempo na crise, fica humilde. Não, a crise vem mesmo para quem batalhou. Por isso, tempos difíceis faz a gente ter uma consciência maior, faz a gente perseverar. E a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, depois que você tem esse quebrantamento, você se percebe, você tem autoconsciência, você sai disso mais maduro, mais íntegro, com caráter aprovado, com mais esperança, com mais fé, com a pessoa mais vigorosa, melhor, bacana, aprende o que tinha para aprender. Todos nós já passamos por aqueles momentos em que simplesmente cruzamos os braços e ficamos imóveis, pois já havíamos feito tudo o que podíamos ter feito. A sensação de impotência diante de uma situação difícil nos faz lembrar como nós somos pequenos em meio às dificuldades da vida. Se você construir sua casa sobre um fundamento firme, sobre a rocha, vai vir os ventos, vai vir a tempestade, a casa não vai cair. Por quê? Porque você construiu sobre fundamentos. Você constrói quando o tempo tá bom, para que quando vier o tempo ruim, a casa não caia. Se revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes no dia mal, no dia onde você estiver vivendo um drama, no dia que você estiver vivendo a complicação, naquele dia você está todo revestido da armadura da palavra, do cinto da verdade, da esperança, do Espírito Santo, para vencer as batalhas lá fora. Porque a vida é feita de ciclos. Tem às vezes 7 anos de fartura, mas você não está esperando, não está imaginando, acha que vai ser sempre assim. Aí vem aquele dia complicado, a situação muda de figura e vem 7 anos complicados pela frente. A gente pode aproveitar os dias bons para se preparar de forma tal que essa grande dificuldade que a gente vai viver não seja tão apertada e seja amenizada pelo aquilo que a gente fizer agora nos próximos 7 anos. Eu estou dizendo que você pode se preparar para que ela não seja tão severa na sua vida, para que você não precise aprender pela dor, para que você possa passar de maneira mais suave, mais tranquila, porque fez o dever de casa quando tinha que ter feito o dever de casa. Porém, ao olharmos para dentro de nós e nos depararmos com as nossas limitações, o que nós deveríamos fazer é olhar para o Senhor, nos lembrarmos de que nada é impossível para Ele e que Ele está conosco em todo o tempo. O nosso Deus não tem limitações. Ele não sente medo e Ele não é pego desprevenido. Deus tem o nosso coração nas suas mãos. E muitas vezes o Senhor permite que algumas situações aconteçam conosco para que eu e você possamos enxergar até onde nós podemos ir. E quando percebemos que não podemos mais avançar, é ali que Deus avança por nós. Pois quando tudo se torna impossível, Deus então age de forma sobrenatural. Portanto, não importa o que você esteja enfrentando nesse momento, creia no Senhor, mesmo em meio às maiores dificuldades, porque por mais que elas sejam grandes, acredite, o Senhor é muito maior e Ele te fará triunfar sobre tudo aquilo que hoje parece ser impossível na sua vida.